Bom dia de novo, pessoal. Estamos agora gravando a nossa aula. A aula de hoje sobre ULA, Unidade Lógica Aritmética, para aqueles que não sabem nem do que se trata. Mas eu tenho uma crítica àqueles que levantaram a mão, ou seja, quase todos aí que levantaram a mão agora há pouco falando que não sabem do que se trata. E é uma crítica destrutiva, como toda crítica, na minha opinião. Não existe crítica construtiva. Construtiva é o seu jeito de receber a crítica. Se você é uma pessoa que aceita a crítica, ela é construtiva, todas elas. Todas as críticas são destrutivas, mas você constrói a partir delas uma pessoa melhor. Você faz um trabalho melhor, uma vez que você destrói o seu trabalho com as críticas. Então, a minha crítica destrutiva é: todo mundo tem acesso ao plano de ensino. Levanta a mão quem não sabia que nós iríamos ter a aula de hoje sobre o tema de hoje. Seja sincero para a gente ter uma estatística, não vou anotar quem foi, não. Então, nós temos aí 4, não, tem mais, tem um sexto da turma que não sabia o que veio fazer aqui hoje. Isso prova o despreparo e você é um aluno muito mal visto, por incrível que pareça. Por quê? Porque você não está levando em conta o material. Se lá está escrito que no dia 26 de maio nós vamos falar sobre ULA, o que é esperado de um estudante, diferentemente de um aluno? O aluno tem que aparecer, ganhar a presença e ir embora assim que puder. E não está nem um pouco preocupado com conteúdo ou aprendizado. Ele está preocupado com nota, prova e trabalhos. Um estudante está preocupado com o aprendizado, porque ele sabe que se ele não aprender, de nada vai. Nós temos aí exemplos de várias pessoas que aproveitaram essa onda e vamos fazer faculdade, conseguiram diploma e não evoluíram na vida, porque não aprenderam nada na faculdade. Eram alunos, não eram estudantes. O estudante, ele olha o plano de ensino, vê que o tema de amanhã será tal, estuda o tal, no caso, a ULA. Você já deveria ter pesquisado sobre ULA, já teria vindo cheio de dúvidas, porque é na aula que você tira dúvidas e entende, não é na aula que você aprende. A gente já falou sobre isso algumas vezes. Ensinar é diferente de explicar. Nós estamos aqui para explicar o que você não entendeu ao ler um conteúdo, ao tentar estudar sozinho, etc. e tal. Principalmente porque a aula é de 1 hora. E é por isso também que as aulas têm tido pouca participação dos alunos. Ou seja, quando a gente tenta explicar alguma coisa e pergunta e dúvida, os alunos sempre calados, está vendo pela primeira vez, não tem nem dúvida. Não tem conhecimento suficiente. Tudo que o professor fala, está entendendo 100%, o que é muito pouco provável. Mas, de toda forma, o plano de ensino, ele serve para orientar o que você tem que estudar ao longo dessa semana para chegar pronto para a próxima aula. E a aula é para você tirar suas dúvidas do que você não entendeu. Se você, ao estudar, entendeu tudo, resolveu todo o problema sobre o assunto, não ficou com dúvida, principalmente quando um assunto é teórico e você está baseado numa boa apostila, texto, é normal você não ter nenhuma dúvida. E aí, nesse caso a aula é inútil para você. Sinto informar, você pode faltar, porque não tem sentido. Eu não ia para a aula que eu não tinha nada para aprender, né? Ou entender. Então, eu só ia para a aula quando ela ia ser relevante. Poxa vida, vai falar alguma coisa que eu preciso. Claro que tem que ser muito, muito, muito confiante, e às vezes você está errado, de achar que não tem nada para aprender numa aula, mas aí vai de cada um. Mas se você não tem muitas dúvidas sobre um tema, realmente não tem sentido o encontro, porque aqui é para tirar dúvidas. Começamos, então, rapidamente. Vamos ficar ligado aí na chamada. O Alexandre. Presente, senhor. Estou aqui, presente. Ok. Alisson já está aí. Ana Paula. Presente. Arthur. Presente. Bruno. Presente. Daniel. Kieser. Presente pelo chat. Emerson. Presente. Felipe. Presente. Gabriel. Presente. Gilberto. Presente. Gustavo. Heitor. Presente, professor. Heitor. Já chegou aí também. João Pedro. Presente. Johnny. Presente. Jonas. Presente. Josué. Presente, professor.
Justiniano. Caio. Presente. Lércio. Presente. Lucas. Presente. Lucas Carvalho. Presente. Luiz Eduardo. Presente. Matheus. Presente. Natan já falou. Pedro. Professor, Raquel. Justiniano presente. Presente. Uma saidinha aqui. Vitor. Presente. Wellington. Presente. Igor. Igor, o quê? Não sei se tem mais um Igor. Nenhum. É presente, então. Ok, na aula síncrona de hoje, então, nós vamos falar. ULA é uma sigla, né? E ela é uma sigla que em português significa Unidade Lógica Aritmética, tá? Pode ser que você encontre a LU, que é uma sigla usada em inglês. Pode ser. CPU. Quem não sabe o que é CPU, levanta a mão. Não? Não tem ninguém? Tá. CPU é uma sigla em inglês e que em português seria a unidade de processamento, a unidade central de processamento. Muito bem. Eu já coloquei no Moodle, e eu coloquei agora, enquanto a gente estava começando, né? Obrigado por quem colocou aí no chat em inglês. Eu sempre com a minha dificuldade em inglês, né? Lembrando também que ainda bem que eu tenho dificuldade em inglês, né? Ou não, né? Não sei, depende de vocês. Porque senão eu não seria professor hoje. Graças à falha no estudo de inglês é que eu sou professor hoje. Porque boas propostas eu tive para sair do país, inclusive, trabalhar na Holanda, só que eu precisava de inglês. Uma pena. Inclusive, temos um amigo da família que foi, né, nessas oportunidades, está muito bem lá. O primeiro filho já nasceu lá também. Um pouco frio, mas está tudo bem lá. Eu coloquei, então, 2 trabalhos, um trabalho de ULA e uma apostila sobre ULA simples. A apostila cita um chip 71 alguma coisa, que é uma ULA com 8 operações e provavelmente as duas são de 2 entradas e 4 bits. Estou falando grego para alguém? Levanta a mão. E aí eu baixo o nível da conversa. Ok. O importante dessa aula era para tirar dúvidas com relação a como a revisão que nós fizemos se transforma em microprocessador. Fizemos uma revisão de circuitos combinacionais e circuitos sequenciais. Logo, eu sei como que a eletrônica digital funciona e como uma memória funciona. A partir desse momento, eu posso ter registradores, que são memórias, e eu posso ter uma ULA. A CPU envolve a ULA e registradores, e mais uma unidade de controle, chamada UC, normalmente. Então, eu tenho uma unidade de controle, uma unidade lógica aritmética, registradores dentro de uma CPU. Obviamente, a CPU aí, isso é o mínimo que eu tenho que ter para uma CPU. E aí eu tenho uma CPU capaz agora de processar, então ele é um microprocessador. Para ele se tornar um microcontrolador, ele tem que ter mais periféricos, ou seja, pinos de I/O, portas analógicas digital analógica, PWM e assim vai, com os periféricos já prontos para serem ligados no hardware. Então eu tenho um microcontrolador, porque ele controla. E se eu tiver apenas a CPU, apenas processamento, eu tenho um microprocessador. E aí ele depende de uma placa-mãe para ele acessar outros hardwares. Então, ele não está pronto para você conectar ao mundo externo. Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo, né? Muito bem. A pergunta que não quer calar é: quais dúvidas você tem sobre uma ULA? E aí, muitos nem sabiam o que era uma ULA. Não vai ter dúvida nenhuma. Então, a aula perde um pouco o sentido quando se fala dessa forma. O que eu vou fazer, então? Eu já coloquei lá o material para vocês estudarem. Esse material mastigado, né, diferente de vocês fazerem uma pesquisa. Quando vocês fazem uma pesquisa, vocês encontram muito mais material e conseguem ler tanto coisa boa quanto coisa ruim.
Eu vou abrir aqui, deixa me ver, pode ser essa, deixa me ver, e vou compartilhar com vocês uma coisa bem simples. Deixa eu ver se essa outra é melhor. Nenhum dos dois está do jeito que eu queria, mas é o que temos aqui. Nenhum desses dois vai servir, não vou colocar nenhum dos dois. Talvez eu use o material para ver se vocês conseguem ter alguma dúvida. Deixa eu ver meu bookmark, se eu tenho alguma coisa aqui. Não tenho. Tá. Não tem. Como que eu projeto uma aula? Primeiro você tem que definir... Eu ia mostrar um circuito simulando uma aula, mas infelizmente o circuito de uma aula de 1 bit, ele é muito ruim, não dá para ter isso. Então eu vou compartilhar um quadro para a gente poder... Deixa eu só ligar aqui o periférico. Vamos compartilhar o quadro. E aí eu desenho. Melhor do que pegar algo rabiscado. Ou talvez eu desenhe no... Pode ser também. Talvez eu desenhe no... Vamos tentar aqui. Se qualquer coisa eu pego o material que está no Moodle. Todo mundo, tirando quem está no celular, provavelmente vai ter dificuldade. Quem está no computador, abre uma nova aba aí no navegador, acessa o Moodle. Tem 2 PDFs já com link fácil na aula de hoje. Acesse lá, dá uma olhada. Quando eu explicar alguma coisa, você pode olhar lá também, pode questionar algo lá, eu posso abrir ele aqui e tirar dúvidas. Mas, primeira coisa que nós temos que entender aqui, vou iniciar o compartilhamento, vou até me ocultar, talvez, para ficar maior aqui, não sei. Vou ver aqui uma janela. Deve ser isso. Todo mundo deve estar vendo meu quadro verde aí. Pronto, a partir de agora estão vendo, certo? Muito bem. O que é uma aula? Unidade lógica aritmética. Lógico que ela tem, quando ela fala em lógica aritmética, né? Nós temos o L, que vai ser a lógica. E o que é a unidade lógica? Aí a gente vai lembrar da álgebra booleana, ou de Boolean. Muito bem, a álgebra booleana, pessoal. Levanta a mão quem ainda tem dificuldade com a álgebra booleana aí. Portas AND, OR, NOR e variações. SHOR. Não, SHOR. O SHOR é o exclusivo, para quem não lembra. Levanta a mão quem tem alguma dificuldade nisso aí. Não, né? Ok. E, eu vou colocar... Deixa eu só pôr assim, que aí cabe o A aqui. Lá. Aritmética. Não vou escrever tudo. Isso daqui é contas. Ou matemática. Ok? Então, aqui é a parte da unidade. Tem a unidade de controle e tem os registradores. Para que são os registradores numa aula? Alguém pode colaborar? O que são registradores? Alguém pode colaborar? Eu já falei hoje. Não? Vou pôr no chat, às vezes está escrevendo. Não. Nada. É a memória dentro da CPU. Fala aí mais alto, por favor. Aumenta o som. É a memória dentro da ULA. Exatamente, é a memória. É a memória mais cara, mais rápida e que fica dentro lá, participando. Não fica dentro da ULA, ela fica na CPU, né? E interage com a ULA. Então, o símbolo que nós temos de uma ULA é um símbolo horroroso, assim, ó. Eu não sei desenhar muito bem, então ele fica mais horroroso ainda. Em que você tem a entrada,
Vou pôr a entrada A entrada B e a saída C. Tudo bem? Colocando assim fica melhor. Então, você tem normalmente 2 entradas e uma saída. Pode ter mais entradas? Pode, mas é muito um caso raro. Por exemplo, eu posso ter do lado de cá o carrier, vou por CY, que é o carrier in, né, o vai 1. Às vezes ele entra na ULA, então, só que esse aqui, por exemplo, ele é de 1 bit. Enquanto que isso daqui, ele é da palavra. Quem não entende o que quer dizer quando eu ponho palavra aqui? E precisa de uma explicação. Tanto A quanto B é a palavra. Todo mundo entende a palavra? Tá, então, já que todo mundo entendeu a palavra, alguém pode falar para mim? Oi? Eu não entendi. Como assim palavra? Ótimo. Então, o que é a palavra? Vou explicar. A entrada seria uma palavra? Não. O A é uma palavra, o B é outra palavra. O que é uma palavra? Palavra, ela pode ser um nibble. Se ela for um nibble, o que significa, Raquel? Você sabe? O que é nibble? Eu acho que são 4 bits. Exatamente. Então, o nibble é uma palavra de 4 bits. Quando eu uso palavra, Raquel, eu não estou preocupado com o número de bits. Entendeu a ideia? Eu estou dizendo que serve para qualquer microprocessador. Quando eu uso que a palavra vai ser um nibble, ou seja, A e B são nibble, eu estou falando do 4004. 4004 é o primeiro microcontrolador de 4 bits, lançado lá, não sei se é final da década de 70 ou início de 80, porque eu não sou muito bom em decorar datas e história. Mas eu lembro do 4004. Tudo bem até aqui? Sim. Ótimo. Se eu falo que a palavra é byte, ou seja, eu, ao invés de palavra, eu uso o registrador A é um byte, eu estou falando de quantos bits? 8? Isso, 8 bits. E se eu falo que ela é um word, quantos bits? Chutando 16. Foi um belo chute. Continue assim. E se eu falo que é uma double word? 32. Alguém abriu alguma coisa para falar? Eu não entendi, Felipe. Felipe, ajuda. Não? E se ela for de 64 bits, Raquel? Eu acho que aí já não tem mais nome. Exatamente. Eles cansaram de dar nome quando viram que não parava mais. A verdade é que quando você está programando em C e declara um int, você está declarando uma double word de 32 bits. Tudo bem? Sim. Por quê? Porque o C... porque o 32 bits, se você fizer a conta, o que dá para eu como é que se fala? Eu contar, de quais os valores que eu consigo contar com 32 bits. Você consegue contar considerando o sinal, né? Considerando o sinal de menos 2 elevado a 32, a 31, desculpa, até 2 elevado a 31 menos 1. Esse é o valor. Sempre esse aqui, esse número aqui é o N. É o N do número de bits da palavra. Alguém não entendeu o que eu escrevi aqui no quadro? Porque ficou meio bagunçado? Nessa parte de explicação da palavra? Sim ou não? Não, né? Tem alguma pergunta? Isso aqui é importante, tá, pessoal? Isso aqui é um int, é a declaração de um int. Normalmente do C é uma double word, 32 bits, então os valores, o range de valor possível está aqui. Se por um acaso o valor der maior do que 2 elevado a 31 menos 1, ou menor que 2 elevado a 31, menos 2 elevado a 31, então você vai ter um erro de overflow no seu programa, tá? Vai dar um erro lá. Agora, se você fala que ele é uint, ou seja, unsigned int, é um inteiro sem sinal, aí o unsigned int, ele vai de 0 até 2 elevado a 32 menos 1. Porque tem o bit de sinal que não precisa mais ser para sinal.
e aí o overflow acontece se ele não tiver nesse range aqui. Então, se você usar um número negativo para unsigned int, vai ter um erro no seu programa também. E tudo isso é uma palavra. E a palavra pode ser, então, de 4, de 8, 16, 32, 64, 128, 256 e 512. Eu só sei até 512 porque eu só li que existe computadores de 512 bits. Eu ainda não li computadores de 1024 bits. A NASA tem computadores de 512 bits, algumas universidades têm computadores de 512 bits, são para pesquisa, e não tem nem sentido, até mesmo pelos valores que eles são capazes de calcular, não tem muito sentido acima de 64 bits, tá? Mas, se você quer mais desempenho de contas grandes, você precisa. Se você quer contar coisas pequenas, que 8 bits ou 16 bits já resolve, né, na conta, não tem sentido você aumentar, você tem que aumentar a frequência do clock do processador para ele fazer mais rápido. Não tem muito sentido aumentar o tamanho de registrador. Então, o A e o B são registradores, eles têm uma palavra, nós vamos estudar o de 8 bits. Tudo bem? Sim ou não? Sim, professor. E o trabalho da aula de hoje é entender uma ULA de 4 bits. Então, a palavra da ULA que nós vamos estudar é de 4 bits, conforme está no material postado no Moodle. Muito bem. Agora que nós entendemos o que é uma ULA, vamos entender o que ela faz. Se ela faz unidade lógica e aritmética, ela faz lógica, então ela tem que fazer uma AND, ela tem que fazer uma OR, ela tem que fazer um XOR, por exemplo. Ela tem que fazer um NOT. Tudo é lógico, não é? O NOT tem quantas entradas, pessoal? Ana Paula desistiu. Está muito tenso. Está tenso, pessoal? Ana Paula desistiu. O que o senhor perguntou mesmo? Está muito difícil. Porque a Ana Paula já desistiu. Não, eu estou perguntando quantas entradas tem uma NOT. Uma porta NOT. 2. Não, uma. Né? A gente tem o desenho da NOT, seria algo assim. Certo? Lá de cá entrada, lá de cá de saída. Entra A, sai não, A. Tudo bem? Então a NOT, olhando para aquele desenho da ULA, qual desenho? Vou fazer aqui de novo. É esse aqui. Vou fazer um pouco diferente aqui. Vou fazer mais rápido aqui. Pronto. Em que tem o A e o B, e eles são palavras, vamos pôr aqui agora 4 bits para simplificar. Se eu vou fazer a função NOT, eu uso A, eu uso B, eu uso A e o B. O A e depois o B? Normalmente, a gente usa apenas o A. Ou seja, a maioria das ULAs, quando vai usar o NOT, ela aceita só uma entrada. Entendeu? Por quê? Porque é uma função de uma única entrada. Agora, tem ULA que pode fazer um NOT do B, que é outro registrador? Pode. E aí ela fica mais complexa, fica mais difícil de fazer o hardware. Quanto menos trabalho ou seja, quanto menos opções eu der para o programador, mais fácil é fazer a ULA. Mais barata é a ULA. Tudo bem? O Lucas desistiu também. Acho que está ficando tenso. Está todo mundo caindo na internet, que é o problema? O pessoal que está caindo está voltando? Eu voltei. Ah, já voltou. Ufa. Estou preocupado aí. Senão a aula está ruim. Então é o seguinte. A e B, quando eu for fazer um OR, eu uso A e B. Por quê? O OR é assim. Professor, que sua voz está travando. Minha voz está travando? A e B, um OR. Está travando? Para fazer um OR, eu preciso de 2 entradas. Não é possível fazer um OR com uma única entrada. Eu preciso de 2 registradores. Não tem opção. E aí eu vou ter um C, que é o OR, de A e B. Agora, se ele tem 4 bits, como funciona esse OR, na verdade, na prática, pessoal?
para 4 bits. Como que seria o desenho do circuito? Porque ali, do jeito que eu desenhei, parecia que eu estava fazendo de 1 bit. Quando é de 4 bits, o A tem 4 bits. Então, o A é formado por A3, A2, A1 e A0. E essas linhas, elas não entram em curto, elas são paralelas. São circuitos paralelos. E o B, adivinha? B3, B2, B1 e B0. Quantas possibilidades eu tenho com 4 bits, pessoal? E aí vem aquela parte do binário que a gente estudou de revisão para isso, né? Quantas, Raquel? 16. 16 possibilidades. De onde saiu esse número? Do 2 do binário elevado a 4. ao número de bits. Isso aqui é o total de possibilidades. E quais os valores possíveis para unsigned int, ou seja, sem sinal? De 0 a 15. Quais os valores possíveis com sinal? 1 bit é de sinal, então ele vai ficar menos 8 até 7. Se eu precisasse contar até 10, 4 bits resolve para mim com sinal? Não. Se eu precisar contar até 10 sem sinal, não tem números negativos, ou seja, o tempo não tem negativo. 4 bits resolve? Sim, resolve, porque eu conto até 15, eu posso contar e parar no 10. Ou no 9, no caso, de 0 a 9. Tudo bem aqui? Posso seguir? Muito bem. Como que é um OR disso daqui? Eu venho, entro isso aqui numa OR e vai encontrar o C3. Só que para encontrar o C3, eu tenho que levar até lá quem? O B3. Perdão. Eu desenhei um AND. A OR de novo. Para sair o C2. Quem que entra aqui? Esse aqui que entra ali. Com quem? Com esse aqui. Eu pergunto, alguém ainda não entendeu como que funciona qualquer outra operação lógica, da ULA? Sim ou não? Observe que eu não fiz curto em nenhum fio, então nenhum fio tem curto aqui. Um está passando por cima da placa, outro está passando por baixo da placa, tá bom? Então, para eu chegar no C0, eu preciso do B0 e do A0 para fazer um OR entre eles. E aí eu faço uma lógica entre dois nibbles, porque são 4 bits. Alguém tem alguma dúvida, pergunta, questionamento? Obviamente, o que você deveria fazer na sua casa até antes dessa aula? Você poderia ter feito o quê? Você dá um valor para A, seja ele com sinal ou sem sinal. Vamos supor que o A seja 7 e o B seja 3. Quanto que seria o C de um OR? Vai, rapidinho aí no seu caderno. Vamos? Qual o valor de C fazendo um OR desses dois? Falou 7. Ah, mas foi muito fácil, professor, porque você ligou os mesmos bits e é um OR. É verdade. Vamos alterar. Vamos colocar aqui embaixo um A. Um A em hexadecimal. Agora compliquei. Quanto que vai dar? Acertou quem falou? F. Professor, foi muito rápido. Como que o senhor faz tão rápido? É porque eu estou vendo os binários. Eu estou vendo os bits do A. O A é 10, 10. O 7 é 0, 1, 1. Todo mundo ficou ligado. O C vai ser FF. Vai ser F, desculpa. Que é todo mundo ligado. Então, aquela parte de fazer exercício de binário vai te dar a possibilidade de ser rápido ao fazer exercício de ULA. Tudo bem ou não? O nome disso é traquejo, e o traquejo é só para quem estuda. Todos os outros admiram quem estuda, né? Mas quem estuda resolve os problemas e resolve rápido.
A pergunta é, você entendeu o passo a passo para resolver devagar? Com o tempo, você vai resolver rápido. Alguém quer participar? Preciso fazer para end? Preciso fazer para shore? Ou você já entendeu? Obviamente, se você fizer mais exercícios, você vai ter mais traquejo, vai fazer mais rápido. Mas tem uma hora que você fazer mais exercício não vai ajudar no conhecimento, porque você já entendeu. Me ajudem aí, pessoal. Já entenderam? Sim ou não? Vou considerar que o silêncio é porque entenderam. Não tem nenhuma dúvida. Mas agora vamos falar um pouco de aritmética. Pega de novo o exemplo 7, pega de novo o exemplo 3, para o B, para o A. Obviamente, você já sabe como é que ele é o binário. Eu acabei de falar. Ele tem 4 bits. Então, ele está 0, 1, 1, 1. E esse aqui está quanto? Vai, me ajuda aí. Só para não ficar essa impressão ruim, assim, de que está... 0, 0, 1, 0. Ok, obrigado. Então, vamos supor que agora eu mudei lá o seletor da operação que eu quero e eu quero fazer uma adição. Mudou totalmente. Qual que é o resultado de C? C é igual a 10. Ou seja... 10, 10. 10. A pergunta é, você sabe qual circuito é capaz de fazer isso? Sim ou não? Essa é a primeira pergunta. Levanta a mão quem ainda não é capaz de identificar um circuito para fazer isso. Seja sincero, seja honesto com você mesmo. Ninguém está levantando a mão. Ok, então todo mundo sabe fazer uma adição de 4 bits. Ou seja, uma adição de 2 palavras de 4 bits, de 2 nibbles. Então, vocês conseguem projetar um circuito desse usando lógica combinacional. Então, nós estamos usando lá circuitos combinacionais para fazer nossa ULA. Nós usamos as portas lógicas para fazer a unidade lógica da ULA e usamos os circuitos combinacionais para fazer a unidade aritmética da ULA. Seria um circuito somador de 4 bits. Tá certo, Gustavo? Obrigado. Pesquise na internet, se for o caso, se quiser ver um circuito, se quiser assistir a um vídeo com simulação e etc., você vai encontrar, sempre tem bastante conteúdo sobre isso. O jeito mais fácil de fazer isso é usando o full adder. Full adder é o somador completo, porque ele tem o carrier in e o carrier out. Você faz um somador completo de 1 bit e junta 4 deles e faz o de 4 bits. Depois você junta 8 deles e faz o do byte. Junta 16 deles e você faz uma CPU, ou melhor, uma ULA do 16 bits e assim por diante. Lembrando que nós vamos estudar... eu vou incentivar vocês a estudarem com o PIC e o 8051, que são de 8 bits. E vocês vão poder estudar o ESP, que é um dual core, ou seja, ele aceita programação paralela de 16 bits. Né? Então, você que vai escolher o tanto que você vai aprender de microprocessador no semestre. Se você não estudar nada, você não vai aprender muita coisa. Né? E se você estudar muito, você vai sair melhor do que eu estou aqui. Tá bom? É só uma questão de estudar. Sempre é uma questão de estudar. Obviamente, o estudo é muito bem-vindo uma prática. Sem a prática, você não vai fixar. Se você não andar de bicicleta, só a teoria de como que é andar de bicicleta, provavelmente você vai ter dificuldade de andar de bicicleta. Né? Ou, se você só ouvir toda a explicação de como que se anda de skate, você não vai fazer uma manobra muito radical na primeira vez. Tem que andar, tem que fazer a prática aqui também. Alguma dúvida aqui? De como faz essa adição? Preciso desenhar mais? Não? Ok. Agora, qual que é a ideia? A ideia é passar o trabalho. Qual que vai ser o trabalho? O trabalho seria vocês projetarem uma ULA. Igual aquela que já está... Na verdade, ficou bem fácil agora com o material que eu postei lá, né? Mas eu vou fazer para vocês fazerem. E agora eu quero que vocês façam em duplas. Vou anotar lá depois, com mais detalhes, né? Você vai fazer em duplas o quê? Um projeto de uma ULA de 2 entradas
de 2 bits. Ou seja, eu dei um exemplo, tá lá no material, como que seria o projeto de uma ULA de 2 entradas de 4 bits, mais complexa do que eu estou pedindo para vocês. Só que agora vocês vão pôr a mão na massa, fazer mesmo, desenhar circuito, projetar circuito, fazer mapacar, encontrar o circuito mais simples, desenhar o circuito de cada coisa, para que ele tenha as seguintes operações. Com as seguintes operações. Quais operações, professor? Obviamente, adição, multiplicação, subtração, e o clear, que é zerar. E da lógica? Na lógica eu vou querer OR, AND, NOT, SHOR. São as operações mais importantes que tem para uma ULA. Você vai projetar uma ULA. Significa que, se você conseguir fazer esse trabalho, você já tem capacidade de trabalhar numa empresa que projeta microprocessadores. Obviamente, você não vai poder ficar querendo ir lá e projetar um microprocessador de 2 bits que ninguém mais vai comprar. Mas, fazer um de 4 bits, dado que você sabe fazer um de 2, é só questão de escala. Alguém tem alguma pergunta? Não? Ótimo. Pois bem, não se preocupe com o controle, leia e estude MUX, DMUX, multiplexador, demultiplexador, ele é útil para você poder selecionar qual das operações que é para fazer, qual dos circuitos que é para passar. Poderia ser vai ser necessário o entendimento do tri-state. Essa parte do trabalho está detalhada no Moodle. Ainda não está. Eu comentei agora no início, quando eu comecei a falar dela, que eu escreverei novamente no Moodle com mais detalhes para ficar do jeito que eu quero, para não ter mais confusão. Desta vez, todo mundo vai fazer o mesmo trabalho, em duplas. Então eu posso copiar do colega e deixar ele fazer primeiro? Cada trabalho idêntico eu divido pelo número de alunos, tá? Então, assim, vamos supor, era para fazer em dupla, mas tem 4 trabalhos idênticos, eu vou dividir por 8. Vai ser pior do que se fosse... né? Um pode copiar do outro em dupla. Não é para você copiar de ninguém, é para você fazer sozinho o mesmo trabalho que o colega fez. Pode conversar com ele? Pode. Mas é bom nem olhar o trabalho. Depois você copia alguma coisa sem querer, vai ficar idêntico. Ninguém pensa de forma idêntica, então não pode ficar idêntico. Tudo bem? Ficou idêntico, copiou de alguém. Muito cuidado. Vou copiar da internet. Cuidado, não deixa ninguém acessar esse site para copiar. Eu estou pedindo um trabalho que não é comum, não é fácil de encontrar um trabalho pronto desse. Tem aquele trabalho de 2 entradas e 4 bits pronto, porque é um trabalho relativamente grande, pode ser até um TCC, sei lá, é um trabalho relativamente pesado. Tanto é que são muitas páginas de trabalho. Eu estou pedindo menos da metade, porque cada vez que você dobra o número de bits, o circuito ele não é somente dobrado, ele aumenta muito mais, é quase exponencial, tá bom? Então, eu só quero que com esse trabalho você entenda o funcionamento de uma ULA e como que um processador maior, com 8 bits, 16 bits, 32 bits, você entenda que é possível realmente ele funcionar e fazer aquelas coisas que ele faz, só baseado nesse conhecimento, tá bom? Mais alguma pergunta? Professor, não dá para manter o grupo de trabalho anterior? O meu tem 3 integrantes. Não, agora é só dupla. Se quiser fazer individual, pode, porque aquela hora é para aprender. É para você pôr a mão na massa, não é para pesquisa. Quando eu dou trabalhos de pesquisa, eu gosto em trabalho em grupo. Quando eu dou trabalho que cada aluno tem que sofrer, eu diminuo e às vezes eu faço individual, só que o individual depende muito do tamanho da turma, porque senão eu tenho muito trabalho para corrigir. Tá bom? Tá ok, professor. Eu estou fazendo assim para o bem de vocês, para o aprendizado. E é interessante vocês pensarem em fazer o que eu estou falando.
evitem de ficar sempre com a mesma equipe o tempo todo em todos os trabalhos, ao longo de uma disciplina. Ah, não, é meu chapa aqui, vou fazer só com ele. Cara, você vai ver os mesmos erros, vai ter as mesmas ideias, as mesmas reflexões, você não vai ter o aprendizado necessário que o trabalho em equipe traria para você se você trocasse de par, tá bom? É uma dica. Toda dica é bem-vinda, mas se fosse bom, ninguém dava, né? Vendia. Mais alguma pergunta sobre o trabalho e sobre o que é para fazer essa semana? Além de tudo isso, de entregar o trabalho, o que vocês têm que fazer? Olhar no Moodle qual que é o assunto da aula que vem e vir preparado. Não pode vir totalmente leigo sobre o assunto, senão não vai ter dúvidas. Tranquilo? Alguém escreveu no chat, vou checar se é algo. É para usar algum programa? Não tem nenhum programa necessário. Obviamente, eu sou apaixonado por quem entrega o trabalho usando o LaTeX. Por quê? Porque eu já fiz um formulário, um layout. Você vai seguir aquele layout tem cabeçalho, tem rodapé, você não vai ter problema de fonte errada, fonte trocada, que é coisas que eu tenho visto no trabalho de hoje. Você vai ter facilidade de colocar lá equações e coisas que você está fazendo trabalho técnico. Ele fica um PDF bonito no final e etc e tal. Ah, não, eu não quero fazer em LaTeX. Eu não estou obrigando, faz o que você quiser. Só não use software pirata e também capriche no PDF que você vai me entregar. Não vai fazer mal feito só porque está fazendo em qualquer outro. Por que eu estou falando isso? Tem gente que pega uma equação de um livro, bate uma foto, dá uma ajeitadinha na foto e coloca lá, ao invés de digitar a equação no software que está usando. Fica feio, tá? Eu acho que vocês já estão a ponto de ir treinando para fazer um bom TCC, e não uns garranchos de trabalho como esse, ok? E o LaTeX, ou LaTeX, ele vai ajudar vocês a fazer. Se a pergunta sobre algum programa era simulador e etc., você pode usar qual simulador você quiser para pegar a imagem do circuito e etc., mas não estou sugerindo um. Tem vários gratuitos, né? O Multisim online é gratuito, tem o EDA, acho que é EDA Online, né? Deve ser EDA Online, procura EDA. O EDA Online também você consegue desenhar circuitos, consegue até simular. Eu não aprendi a simular no EDA ainda não. E ele é gratuito porque ele é de uma empresa chinesa que está querendo vender a placa para você. Então, você fazendo o desenho da placa no EDA, você consegue fazer o PCB também. Quem não sabe o que é PCB? Todo mundo sabe. Opa, 2 pessoas levantaram a mão. Vamos ver. Não, mais gente. 4 pessoas levantaram a mão. PCB é a placa que você compra. Ela tem uma face ou dupla face. Ou seja, é a placa mesmo. E o diagrama é o esquemático que a gente desenha para explicar um circuito. Tem o diagrama e tem o PCB. Você faz o diagrama, depois você tem que gerar o PCB unindo as trilhas, fazendo com que passe as trilhas, e uma hora ou outra você precisa de uma placa monoface, dupla face, etc. O protoboard não chega a ser o PCB, porque o PCB é um desenho. É o desenho que vai permitir você imprimir a placa, digamos assim. Tudo bem? Ou seja, a fábrica de placa precisa do PCB. Ok, beleza. Aqui em Aparecida, eles imprimem placa. Se você quiser fazer uma placa um dia, tem uma empresa em Aparecida que faz umas placas bacanas, verdinha, bonitinha, etc. Se você for fazer uma placa monofásica, você pode simplesmente corroer o estanho. Procura no YouTube como fazer uma placa com corrosão, né? Só tem que tomar um pouco cuidado, que é meio tóxico as coisas que se usa, mas é tudo muito barato. E você também pode usar a placa padrão, mas todos eles precisam do PCB para você saber onde que você vai passar a trilha. Obviamente, se a placa for muito simples, você não faz o PCB, você faz de cabeça. Mas é só para placa simples. Toda placa mais complexa... Professor, Ah. esse trabalho é para segunda-feira que vem? Não, ele é de novo... segunda meia-noite, né? Porque, na verdade, meia-noite é terça. O prazo sempre vai ser esse. Até... Para eu tentar corrigir a tempo, né? Um dia antes, tá? Eu não consegui corrigir a tempo, mas é porque eu passei mal. É uma coisa bem atípica mesmo. Eu não costumo passar mal. Eu passei mal, me deu tontura de tanto ler os trabalhos. Que às vezes eu fico muito tempo no computador e aí acabo passando mal. Tá?
Então, vocês me entregam um trabalho até segunda, meia-noite, e eu tenho terça para corrigir. Se eu não corrigir, aí a gente não tem feedback já no outro dia. E aí o trabalho vai ficando muito distante da época que foi feito. Eu não gosto disso. Então, é por isso que eu tento corrigir no dia. Muito provavelmente eu vou corrigir todos os trabalhos ainda hoje, tá? Para vocês terem um feedback no dia, e quem quiser, anota para na próxima aula perguntar sobre o trabalho antes de começarmos a nova aula, tá? Sempre antes de começarmos a aula, eu dou uma disponibilidade aí para falar sobre as dificuldades e os trabalhos, dúvidas no trabalho, dúvida na nota, etc. A minha correção, ela costuma dar resultados ruins no início por causa do português, né? Mas se vocês entenderem que o português é importante, começar a escrever melhor, as notas vão lá para cima. É o normal. Tá? Professor, Sim. nesse trabalho a gente também tem que fazer a parte de explicar o que é uma ULA, o funcionamento e tal, Pois né? bem, ok. O nome disso é estado da arte ou introdução teórica. Todo trabalho é bem-vindo um resumo. O resumo é um parágrafo com mais de 2 linhas, até criticando alguns trabalhos que eu corrigi. Normalmente, esse parágrafo tem, no mínimo, 3 frases, ou seja, ponto final em algum momento. Para falar, a primeira frase é meio que um motivo de fazer o trabalho, ou uma apresentação, depois um motivo do que vai ser, por que você está fazendo esse trabalho, qual a importância, a relevância ou a aplicação desse trabalho para a sua vida, o que te motivou a fazer. Não é porque o professor mandou, tá? Vocês têm que inventar um motivo como se vocês tivessem um interesse na matéria, tá? Às vezes a pessoa só está aqui pelo diploma e aí é ruim porque nunca encontra motivo para nada. E um último, dizendo quais resultados que a pessoa que vai ler o seu trabalho vai chegar. A ideia do resumo é, o leitor lê o resumo e decide, esse trabalho é ou não relevante para mim, vai ou não me trazer algo que eu queira. Se eu leio o resumo e o resumo é mal escrito, eu tenho que ler o trabalho para eu saber do que se trata. Então, o resumo é muito importante, eu valorizo o resumo. Depois do resumo vem uma introdução, que normalmente é estado da arte, ou seja, o que existe de ULAs. Aí você pode citar alguns chips, fazer alguns estudos, falar um pouco do histórico, aí a escolha, aí entra numa parte da avaliação do trabalho, que é o tanto que você estudou, entendeu? Tem a parte, o trabalho foi muito simplinho, o trabalho foi bom, foi grande. Então, essa parte aí está na introdução teórica. Se você estudou muito pouco, fez um trabalho resumido, vai perder umas notas porque eu queria que estudasse. Depois disso, vem a implementação, ou seja, o que você fez, né? O que você resolveu e como foram os passos para alguém reproduzir. Quem leu o seu trabalho tem que ser capaz de fazer o seu trabalho como se estivesse copiando de um vídeo ou assistindo você fazendo. Entendeu a ideia? E, por último, uma conclusão que comenta os resultados encontrados. Tipo, a prática deu com a teoria ou a simulação deu com a teoria. Tudo depende do que você está fazendo no caso. Tá bom? Professor? Sim? No caso, por um descuido meu aqui na hora da chamada, eu não respondi. Você está com presença. Não, beleza. Eu só não respondi aqui na hora que eu tive que atender. Tá. Sempre que você quiser presença depois do horário, você espera eu terminar a gravação. Isso aí não é relevante. Ok. Valeu. Beleza. Mais alguém? Dúvidas? Perguntas? Sobre o trabalho que é para fazer? Não? Tem algo no chat que é importante? Vamos ver lá. Tá, entendeu. Não é relevante. Muito bem. Aí o simulador, por exemplo, você projetou um circuito. Se você quiser simular, o simulador, você vê qual simulador tem gratuito disponível aí. Boa sorte na simulação. Se você quiser gravar um vídeo de simulação, coloca o link do vídeo, né? Posta ele no seu YouTube e coloca um link no vídeo para eu assistir. Eu valorizo esse tipo de desempenho aí, desse tipo de atividade, tá? É um diferencial. Estou encerrando a gravação, então. Espero que tenha sido satisfatório aí o conhecimento. A próxima aula a gente vai falar já sobre arquiteturas de computadores, tá bom? Interrompendo aqui, vão com Deus. Tchau, tchau.